A palavra de Deus, no Evangelho segundo narrativa de Mateus, no capítulo 6, no verso 19, nos fala a respeito de um tema que é os tesouros, são os tesouros. Diz o verso 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui faz parte do chamado Sermão do Monte, um local provavelmente na cidade de Cafarnaum, na Galileia dos gentios, próximo cidades circunvizinhas do chamado Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades, ali é onde o Senhor iniciou o seu ministério terreno. O Senhor chamou os seus discípulos e uma grande multidão, e ali o Senhor disse a sua pregação, o seu ensino, chamado Didaquê, que compõe esse Sermão do Monte, que é o capítulo 5, o 6 e o 7. Depois do Senhor falar no capítulo 5 a respeito do caráter do cristão e do entendimento, especialmente com o contexto judaico a respeito da lei, o Senhor vai falar de palavras práticas. E uma palavra muito importante que o Senhor disse é com relação aonde podemos ajuntar tesouros. O tempo que o Senhor ministrou era o início do seu ministério terreno. E existia na sociedade judaica, religiosa especialmente, os chamados escribas e fariseus. E eram grupos gananciosos, grupos que davam grande importância aos bens materiais. Chegavam por causa da usura, eles ensinavam, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 11, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. A palavra corbã, uma palavra hebraica e aramaica, que Marcos traduz para os chamados leitores gentios, e essa palavra significava alguma coisa dedicada a um propósito religioso. Então, uma pessoa, por um simples voto, para reservar suas posses como dádiva para Deus, uma pessoa, ela podia fugir à responsabilidade de sustentar seus pais. Daí, esses escribas e fariseus ensinavam o corbã, ficavam isentos de estarem ajudando os seus familiares, especialmente seus pais, quando chegavam a uma idade na velhice. E esse grupo também
eles costumavam roubar os órfãos e as viúvas. Em Mateus capítulo 23, palavras do Senhor Jesus Cristo, no verso 14, o Senhor Jesus dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. Roubavam os órfãos e a viúva. E o Senhor Jesus, então, condenou esses hipócritas. E daí a lição a respeito deste ensino que foi proferido pelo Senhor Jesus. Os chamados tesouros na terra. Ele foi proibido pelo Senhor Jesus. Não acumulei para vós tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam, e dessa maneira essas coisas vão se deteriorar. A corrosão, o mofo, o bolor, faz apodrecer a madeira e coisa semelhante. Todas as coisas materiais, nós sabemos que estão sujeitas à decadência ou à perda. E assim, essas coisas vão se estragando, vão se deteriorando. E o Senhor nos chama a atenção para os tesouros no céu. No verso 20, o Senhor dá uma outra alternativa. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Quais seriam as vantagens que uma pessoa pode ter quando ajunta tesouro nos céus? Lá a traça e a ferrugem não consomem. Lá os ladrões não podem roubar. Lá não há temores nem preocupações. E o Senhor Jesus Cristo, depois de mostrar essas duas vertentes, essas duas opções, o Senhor vai falar que o tesouro, ele é um senhor, ele pode ser um senhor. No verso 21 ele fala sobre isso, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O dinheiro, ele pode ser um senhor, e nós podemos ser escravos do dinheiro. Os acontecimentos noticiados nos nossos dias nos colocam bem a aplicação dessas verdades, como a nossa nação vive, quando pessoas buscam, fazem coisas erradas e são verdadeiras escravas do dinheiro. O verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devorará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essas riquezas, colocada como um verdadeiro Deus, em outra passagem bíblica, é conhecida como Mamon. Daí, quando o dinheiro é senhor, nós somos escravos. E o verso 24 fala a respeito desses dois senhores. O tesouro, ele deve ser um servo. Quando somos senhores, o dinheiro é servo. E os exemplos que nós encontramos
na Bíblia, dos chamados patriarcas, dos grandes heróis bíblicos que a Bíblia dá grande referência, exemplos como o de Abraão, que quando enfrentou aqueles 5 reis cananeus, libertando o seu sobrinho Ló, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Ele ofertou a este personagem, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Era um homem rico, mas ao mesmo tempo um homem que não colocava o seu coração nas riquezas. Quando foi para fazer uma escolha a respeito das pastagens, das ovelhas, do seu gado, o seu coração não estava inclinado para as coisas deste mundo. Deu preferência para que seu sobrinho Ló escolhesse o local que queria ficar com o seu gado. Isso demonstra que ele não era apegado às coisas materiais. O mesmo exemplo encontramos em Isaac, encontramos em Jacó, que na sua viagem para a Mesopotâmia, ele teve uma visão de uma escada, os anjos subindo e descendo, e ele prometeu que o Senhor fosse com ele daria o dízimo de tudo. Assim encontramos na vida de José do Egito, um homem que foi perseguido, foi preso, mas um homem que foi colocado numa posição de destaque. E quando ele estava nesta posição de destaque, ele procurou ajudar as outras pessoas, especialmente os da sua casa, que fizeram tanto mal para a sua vida, mas ele os abençoou com o trigo do Egito. A mesma coisa podemos encontrar em Davi, que foi um homem que também não tinha o seu coração voltado para os tesouros deste mundo e procurou ajudar as outras pessoas. E daí nós precisamos fazer uma escolha. O verso 24, ele faz uma indagação. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Qual a escolha que temos feito? Qual a escolha que você está fazendo? A quem você está servindo? De quem você é escravo? O caminho de Deus é um caminho em que podemos encontrar os valores que Deus tem mostrado na sua palavra. No verso 25, o Senhor Jesus disse a respeito da ânsia, a respeito da vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O Senhor Jesus Cristo faz uma escala de valores. A vida, ela é mais importante do que o alimento. E o corpo mais importante do que o vestido. E daí o Senhor fala sobre a providência de Deus, a confiança que podemos ter da parte de Deus para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos seus ouvintes para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros,
contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então o Senhor dá esses exemplos fáceis de serem observados, e Ele vai dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Esse côvado é uma palavra grega que pode ser traduzida a um côvado à sua estatura. Significava adicionar 44 centímetros à estatura de alguém. Seria isso difícil, uma realização desprezível, mas podemos entender o côvado como uma figura de linguagem. Pode significar uma estatura, ou pode significar um curto período de tempo. Quem pode acrescentar um curto período de tempo à sua vida? Daí, o Senhor Jesus falar a respeito deste cuidado com relação à nossa vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquietais, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O Senhor fala desses exemplos: cuidado da erva, o alimento aos passarinhos, a fragrância ao lírio, e o Senhor cuida de nós. A preocupação, ela não vai resolver os problemas. E daí, nós precisamos ter essa confiança no Senhor Jesus Cristo. O verso 32 diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então o Senhor Jesus fala de um povo que não está em aliança com Ele, um contraste expressivo. Eram pessoas sem Deus, mas se você está em Cristo Jesus, você tem um Pai Celeste, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E daí o Senhor fala esta palavra maravilhosa que está no verso 33, na escala de valores que devemos ter. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E um resultado magnífico para o que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por isso, a pergunta que fazemos é: em que banco você está entesourando os seus tesouros? Como podemos entesourar no céu quando nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração? Você está preocupado com os problemas
materiais da vida. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tenho posto o reino de Deus em primeiro lugar, daí, sem reservas, devo entregar tudo ao Senhor, inclusive as minhas preocupações. Que Deus te dê esta direção de você fazer conforme a recomendação do Senhor Jesus Cristo. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Vamos orar. Senhor, suplicamos que tenhamos a preferência e a prioridade de buscar o Teu reino, a Sua justiça, e confiar que as demais coisas seriam acrescentadas. É óbvio que precisamos lutar pela nossa subsistência no nosso dia a dia, mas que o nosso coração esteja em paz, que o Senhor é aquele que abre as portas, aquele que fecha portas que não são boas, o Senhor que dá as oportunidades. Então, ó Deus, que possamos descansar no Senhor e assim procurarmos Te servir, sabendo que o Senhor tem reservado algo muito especial para cada um de nós nas mansões celestiais. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus.